Imaginem que estão a entrar numa sala branca, fria e silenciosa. Imaginem que no meio dessa sala encontra-se um caixão aberto. Aproximem-se mais. Aproximem-se e vejam para dentro do caixão e imaginem que o corpo inerte, sem vida, que está ali deitado a descansar, é o vosso e este é o dia do vosso funeral. Imaginem que à volta estão lá todas as pessoas que tiveram impacto na vossa vida e foram importantes para a vossa vida. Colegas, amigos, familiares, estão lá todos. Agora a questão é, o que é que eles estão a dizer sobre vós e qual é a ideia que eles têm sobre o legado que vocês deixaram nesta vida? Esta reflexão é uma reflexão profunda e emotiva, ao ponto de nos levar a questões maiores e mais importantes. A primeira é o que é realmente importante na nossa vida. Mas, se nós tivéssemos a possibilidade de redigir a nossa vida ideal, como é que esta vida seria? Estas são as duas questões que são mote para o vídeo de hoje, debaixo do tema Segundo Hábito. Comece com o objetivo em mente, de acordo com os 7 hábitos das pessoas altamente eficientes do autor Stephen Covey. E a ideia central, segundo o autor, associada a este segundo hábito, comece com um fim em mente, tem a ver com isso. Tudo aquilo em que iniciamos ou começamos, devemos de visualizar sempre quando são coisas importantes, lógico, o fim que nós queremos atingir. Isto é importante porque, segundo o autor, esta visualização à frente, ou seja, o começar com o objetivo em mente, é poderosa ao ponto de influenciar o caminho que vamos fazer. Influenciar de acordo com os objetivos intermédios para alcançar esse objetivo maior. Importante ao ponto de influenciar as estratégias que vamos adotar. Importante ao ponto de influenciar os princípios associados à nossa vida para atingir esse fim, ou inclusivamente, e não menos importante, antes pelo contrário, os nossos valores pessoais e inegociáveis para que consigamos fazer o caminho. Este tópico é explorado pelo autor no seu livro com base numa brincadeira semelhante àquela que começámos por fazer neste vídeo, mas também por uma situação real. Uma situação real que ocorreu há quase 150 anos atrás e com uma pessoa de nome Alfred Nobel. Uma situação real. Alfred Nobel, nós conhecemos o nome porque está invariavelmente associado aos prémios Nobel. E aquilo que aconteceu com Alfred Nobel teve a ver com o seguinte. Alfred era um empresário, um inventor. Ele registrou um sem número de patentes. Mas de todas as suas invenções, aquela que foi mais importante foi mesmo a invenção do dinamite. Houve um momento na vida de Alfred em que um dos seus irmãos morre, de nome Ludwig. E há um jornal francês que um dia após a morte do irmão de Alfred Nobel, escreve no obituário de uma forma errada e a pensar que quem tinha falecido era Alfred Nobel, escreve referindo-se a Alfred Nobel como o comerciante da morte devido ao facto de ter inventado o dinamite. Para Alfred, isto foi chocante. Ele teve a possibilidade de, ainda em vida, e devido a este erro, de perceber claramente qual era o legado que estava a deixar.
Qual era a imagem que estava a deixar nesta vida? E a imagem era esta, de alguém que inventou alguma coisa, mas que inventou alguma coisa que prejudica a humanidade e que leva a tantas mortes nos campos de batalha. Isto foi chocante e foi um momento de viragem. Foi um momento de viragem ao ponto de não era esta a imagem que Alfred queria deixar. E como tal, devido a este erro, muda diametralmente a sua forma de estar na vida e, de repente, utiliza a sua riqueza para estabelecer o início daquilo que hoje conhecemos como os prémios Nobel. Ou seja, o início de a riqueza dele utilizada para consecuções humanas, pessoas que de alguma forma se destacaram em alguma área ligada à paz, ligada às ciências, ligada à literatura, mas que se destacaram no sentido de fazerem alguma coisa boa em prol e em benefício da humanidade. Foi tão importante que hoje, 130 anos sensivelmente depois da sua morte, os prémios Nobel ainda existem. E hoje, Nobel, o seu maior legado é exatamente este, os prémios Nobel. Como ele teve a oportunidade de mudar a imagem que tinham dele em vida para esta muito mais impactante. E depois disto, e desta forma, este é o primeiro desafio. Imaginem que vocês pegam em 2, 3, 4 amigos vossos, pessoas da vossa relação, pessoas da vossa família, e lhes pedem qualquer coisa como isto. Olha, faz-me um favor, escreve-me 1 ou 2 parágrafos sobre mim como se eu tivesse morrido ontem e tu tivesses que dizer qualquer coisa sobre mim ou sobre a minha vida. Tenham coragem de pegarem 2, 3 amigos e pedir isto? Meus amigos, este desafio é talvez dos desafios mais interessantes para que possamos saber com honestidade e com sinceridade se a imagem que nós estamos a deixar nos outros ou naqueles com quem nos relacionamos é de facto a imagem que está associada à nossa identidade e àquela que queremos achar. Isto é poderoso. A minha questão é: têm coragem? Isto é a mesma coisa que Alfred, é ter a oportunidade ainda em vida de saber e, eventualmente, se for o caso, se quiserem, se vos fizer sentido, ainda mudar. Mas, com base neste hábito, comece com o objetivo em mente, vamos falar em 5 princípios práticos e lançar os seus respectivos desafios desde já. Então, os 5 princípios práticos começam com este. Crie uma visão pessoal. Meus amigos, não há como levar em conta este hábito, começa com o objetivo em mente, sem utilizar este procedimento ou esta ferramenta de olhar à frente e criar uma visão daquilo que nós queremos realizar. Não é só pensar que eu tenho o objetivo A, B ou C. Não. É um bocadinho mais longe. No coaching nós trabalhamos desta forma. Temos noção de qual é a vossa realidade atual e a seguir percebemos ou tentamos perceber qual é a vossa realidade desejável. É assim que se trabalha a definição e a criação da nossa visão pessoal. E o que é que temos que fazer? Basicamente, independentemente se é uma visão ou um objetivo a 1, 5, 10, 20 anos, o que seja. Aquilo que temos que fazer, com base neste primeiro princípio, é parar, pegar num papel e primeiro pensar: se eu já estivesse nesse dia lá à frente, como é que eu me estaria a sentir por ter atingido esse objetivo? Então o objetivo aqui, com este princípio, é sentar, refletir primeiro
e depois registar. E registar como? No presente do indicativo, como se estivessem já lá à frente, e registar tudo aquilo que estão a fazer, que conseguiram atingir, com quem é que estão, o que estão a fazer, e registar da forma mais vívida possível. Ou seja, quanto mais vívido e detalhado for a visão, mais impacto tem naquilo que é o vosso síndrome do impostor e aquela vozinha que está sempre a pôr obstáculos e a não querer andar para a frente, que é o nosso cérebro, cujo objetivo é sobreviver, e quando vê um caminho desconhecido, aquilo que faz primeiro é não sei, nunca fiz, não é possível, ok? Portanto, aquilo que se faz com esta ferramenta, com esta abordagem, basicamente é trick your brain, enganar o nosso cérebro, porque de repente, se nós formos lá ao momento e estivermos a vivê-lo como se já tivéssemos atingido o objetivo e se registarmos isso vividamente, para o cérebro, que é congruente, há de pensar assim, olha, não é novo, eu já estive lá, eu já vivenciei e já experienciei isso, logo não é ameaçador, porque eu já me vi lá, ok? Portanto, o objetivo é tão poderoso ao ponto de muitas vezes ajudar a que não sejamos nós mesmos a sabotar e a criar obstáculos para atingir as nossas metas, as metas que propomos lá à frente, ok? Portanto, definir uma visão pessoal clara e lá à frente, desta forma, no presente indicativo, e assim é poderoso a esse nível. Logo, então, o primeiro desafio associado ao primeiro princípio é parem, projetem um objetivo na altura temporal que vos fizer sentido e, de repente, escrevam, mas escrevam no presente o que é que estão a viver, a sentir, por já terem atingido esse objetivo. Segundo princípio, definir valores pessoais. Eu chamo a isto o porquê. Ou seja, em coaching, aquilo que se faz logo imediatamente a seguir de termos claro qual é o objetivo que se pretende, não é? Portanto, a situação desejável, logo imediatamente a seguir tentamos perceber o quê? O porquê dessa situação desejável. Ou seja, não basta ir lá à frente e escrever, eu faço, eu consigo, eu fiz, eu alcancei, eu estou a viver o sonho, eu estou a viver a minha vida ideal. Não basta fazer isso. É importante também percebermos porquê que queremos tanto estar ali. Isto é o chamado boost, é o combustível emocional, porque em qualquer caminhada vão haver obstáculos e dificuldades, mas quando temos muito forte os nossos porquês, as nossas razões pessoais para fazer o que fazemos, não há ninguém que nos pare. Por essa razão é que é tão importante perceber, então, os tais valores pessoais, aquilo que nos leva, os porquês, aquilo que nos leva a querer muito caminhar no sentido daquele objetivo. Meus amigos, se não pensem num exemplo simples. Se eu tivesse que questionar qual é para vós o valor número 1 da figura Martin Luther King, o que é que qualquer um de vós me diria? É que o valor, o combustível emocional de Martin Luther King era o valor da igualdade. Isto foi o valor inegociável e número 1 para que ele fizesse tudo aquilo que fez ao longo da sua vida. A minha questão é, nas nossas reflexões, temos claro quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores inegociáveis? Se não temos, então, o desafio é, para o segundo princípio, parar e refletir em 3, pelo menos 3 valores que vocês querem definir como os vossos valores inegociáveis nesta caminhada que é a vida. Dar um exemplo. No meu caso, família, lealdade e honestidade. Para mim são inegociáveis. Tenho outros, numa escala de mais 3, mas estes para mim são inegociáveis. Porque tudo aquilo que eu faço
tem que estar pautado por alguns indicadores. E estes três eu não negocio. Todas as decisões profissionais que eu tenho assumido ao longo desta minha vida adulta têm sempre por base estes três valores inegociáveis. O que é giro é que são meus, são inegociáveis, e depois na minha segunda família, a minha família laboral, eu acabo também por viver de acordo com estes mesmos três princípios. Portanto, o desafio é parem um pouco e pensem quais são os meus três valores inegociáveis e registem-nos numa folha, ok? Terceiro princípio associado a isto de comece com um objetivo em mente. Tenham metas, mas metas claras. O que é isto? Metas claras não é mais do que nós já sabemos onde é que estamos, sabemos onde é que queremos estar, já definimos o porquê de querermos fazer o caminho, mas, meus amigos, o caminho tem várias etapas, o caminho tem várias fases. E a menos que tenhamos claro de que fases e etapas são essas, de uma forma mensurável, de uma forma específica, provavelmente teremos dificuldade em chegar lá. Das muitas ferramentas que existem, e que eu já tive a oportunidade de ir também estudando, vou partilhar convosco aquela que é a minha ferramenta pessoal. E esta ferramenta chama-se RPM e estudei-a e aprendi com o Tony Robbins, ok? E basicamente o que é esta ferramenta? Esta ferramenta é a forma de eu ciclicamente ir trabalhando objetivos nas diferentes áreas da minha vida. Por exemplo, saúde, finanças, carreira, mente, objetivo, propósito, amor, relações, o que seja. Portanto, são várias as áreas que com esta ferramenta do Tony Robbins trabalhamos. E como é que ela funciona? É um template, ok? E é um template que, primeiro, analisa e define as diferentes áreas da vida. Depois, a seguir, pede para que vocês avaliem honestamente qual é o vosso nível atual de 1 a 10 que pontuam essa área, portanto, a vossa situação atual. E a seguir, têm um espaço para também colocar qual é o nível desejável que gostavam de atingir ao fim do ciclo em que vão trabalhar estes princípios. O que é interessante é que, para além disso, e a ciência do RPM depois assenta naquilo que, para mim, é fundamental. O Tony Robbins defende que, quando olhamos para cada uma das áreas da vida, depois a seguir temos logo e devemos de registar um resultado específico que queremos nessa área. Por exemplo, na área da saúde, se eu quero um determinado peso ou se eu quero resolver uma qualquer outra situação, portanto, eu tenho que registar. O meu resultado é especificamente isto. Na segunda coluna, ele pede sempre para que se registre o porquê, o propósito de querermos aquele resultado. E na terceira coluna, as ações específicas para que possamos atingir aquele resultado. Como última coluna, uma coluna de data para que saibamos quando é que vamos querer começar ou, eventualmente, quando é que queremos ter atingido aquele resultado. Esta ferramenta é poderosa. E só para vos dizer, acho que é tão importante que vou disponibilizá-la, portanto, nas informações abaixo, uma forma de vocês também terem acesso a este template que estou a utilizar. Basta enviarem um e-mail para o e-mail que vai ficar descrito abaixo e digam só eu quero e eu disponibilizo esta ferramenta para vocês trabalharem de acordo até com este desafio, ok? Portanto, terceiro princípio, metas claras. E há formas de nós trabalharmos de uma forma guiada e de uma forma objetiva e assertiva este tema das metas claras, ok? Quarto princípio, desenvolver um plano de ação. Meus amigos, é lógico que por si só o facto de
utilizarmos um template onde, nas diferentes áreas da nossa vida, nós estamos a analisar onde é que nós estamos e para onde é que queremos ir e com que ações concretas, logo a priori já estamos a ter um plano de ação muito interessante para as diferentes áreas da nossa vida que achamos fundamentais. No entanto, também Dean Graziosi e mesmo o próprio Tony Robbins defendem que, depois disto, é importante definir uma área específica que nós queremos trabalhar mais e com medidas mais exaustivas, porque é chamada área da Lei de Pareto, portanto, a área 20-80, que é, se nós dermos total foco, às vezes a 20% das muitas coisas que temos que fazer, eventualmente no nosso guião, não é? Se dermos atenção apenas a 20%, esses 20% muitas vezes representam 80% dos nossos resultados. Então, nesse template que eu vou disponibilizar, está lá um segundo que é o chamado template 2080. E nesse template vocês elegem uma qualquer área que querem dar então um total foco e que corresponde a se 20% daquilo que conseguirem nessa área representa 80% dos resultados, portanto, é essa área específica que vocês querem dar mais atenção. Partilhando convosco, eu tenho esse template 2080 e posso-vos dizer que esse template, neste último ciclo, foi exatamente o lançamento da marca NextView nas suas diferentes fases, com as suas diferentes ações a serem respeitadas e cumpridas para ter chegado até aqui e ainda aquilo que terei que trabalhar de acordo com os objetivos que estabeleci. Ok? Esse template também está lá. Por isso, peçam-me, eu envio e depois, com base neste quarto princípio, tenham o cuidado também de preencher, de eleger primeiro essa área-chave e depois, a seguir, preencher de acordo com o mesmo princípio que eu expliquei, o mesmo princípio RPM, resultados, propósito e ação. Ok? Quinto princípio, avaliar o progresso. Meus amigos, isto está tudo muito bem e até há momentos da nossa vida e no ano em que estamos mais propensos a fazer e a realizar isto. Eu lembro-me sempre da passagem do ano e os primeiros dias do ano são normalmente portanto, os dias em que estabelecemos objetivos, ou pelo menos pensamos, em alguns dias, este ano quer fazer coisas diferentes nesta área, este ano é que vou para o ginásio, aquelas coisas normais, ok? Que ao fim de uma semana já esquecemos tudo e depois acabamos por não fazer nada. Ou seja, não basta só investir tempo para registar, pensar e registar este guião para o ciclo a que nos propomos, mas também depois fazer avaliações do progresso e olhar para isto com alguma regularidade. Vou-vos dizer a minha estratégia. Normalmente é fácil fazermos isto anualmente, ok? Isto é o mais fácil, ou seja, chegamos ali ao final do ano e tal, passagem do ano, os primeiros dias até é normal, tá, agora este ano é que vai ser, vou-me sentar e vou fazer isto e vou escrever, utilizar o template e até vou definir tantas áreas que quero trabalhar da minha vida. No meu caso, o meu ciclo é um ciclo devido portanto, à data do meu nascimento. Para mim é mais importante esse e normalmente eu isto faço por volta do dia 30 de agosto, 2, 3 de setembro, porque fazendo anos a 2 é normalmente a altura em que eu faço duas coisas. Primeiro, nos últimos dias antes do dia do meu aniversário, gosto de olhar para o template passado e avaliar o que é que eu fiz, que objetivos é que foram atingidos e cumpridos e que outras é que ficaram, tanto aquém daquilo a que eu me tinha proposto. Portanto, faço sempre essa avaliação do que é que aconteceu, ok? E imediatamente a seguir aos meus anos, no dia 2, dia 3, dia 4, normalmente não é muito longe disto, estabeleço então os novos objetivos para um novo ciclo. Agora, depois de fazer isto, não vou simplesmente não ligar nenhuma mais àquilo que é o trabalho que eu invisto. Não. É lógico que tenho que olhar para isto com alguma regularidade. E aqui, meus amigos, pelo menos, a primeira vista de olhos séria que dou
costuma ser eventualmente por volta do final do ano, ok? Porque para mim o final do ano representa já pelo menos 30%, não é? De passagem deste novo ciclo que eu estabeleci e, como tal, pelo menos nessa altura, é uma altura de alguma análise de como é que as coisas estão, ok? Portanto, não basta simplesmente escrever, investir tempo a escrever, depois a seguir temos que definir formas de ir, portanto, olhando para aquilo que está feito e aquilo que temos conseguido ou não realizar. Para além disso, é sempre importante o quê? Ao avaliar os progressos, não é? Porque estamos a avaliar o acompanhamento, é importante celebrar as conquistas que vamos tendo, não é? E eventualmente também ir aprendendo com os fracassos daquilo que julgávamos ser mais fácil e que afinal é um desafio maior. Mas basicamente a ideia é escrever, acompanhar e celebrar as conquistas alcançadas, ok? E este é o quinto princípio. Eu não ficaria bem se não pusesse aqui em cima da mesa um princípio bónus, ok? Ou seja, isto é tudo muito interessante, mas se não houver um compromisso sério connosco mesmos, é apenas um conjunto de coisas que ficam escritas ou num papel, ou num tablet, no iPad, e que depois não têm, portanto, objetivo absolutamente nenhum ou impacto absolutamente nenhum. Então, como bónus, depois de se fazer os aspectos antes do desafio, é importante também, primeiro, que haja um compromisso. E esse compromisso pode ser feito de várias formas. A primeira forma é começar logo por isso. Em vez de ter, portanto, os objetivos da cabeça, é registá-los. A seguir, que eles estejam num sítio que volta e meia e facilmente possam passar por eles. Às vezes basta imprimir e pôr num quadro atrás de uma porta, que basta passar pela porta e sabemos que eles estão lá. E depois é fácil, é só abrir a porta e de repente, rapidamente também damos uma vista de olhos neles. Portanto, escrever, a seguir, tornar visível. Mais importante ainda, isto está tudo muito bem. Se de repente partilharmos com mais alguém aquilo que são os nossos compromissos, um familiar, um amigo, o que seja, meus amigos, então é ainda mais importante. Porque ao fim e ao cabo, depois o compromisso é ainda maior, é gigante. E depois de nós dizermos que nós temos estes objetivos e partilhamos com alguém que de repente vai estar a olhar para nós e perceber até que ponto é que estamos ou não a cumprir com os objetivos que estabelecemos, temos uma responsabilidade ainda maior e acrescida para que isso aconteça. Não esquecendo, por último e não menos importante, que se não têm este amigo, este familiar, e se faz sentido levar isto mais à séria, contratem um coach, contratem um mentor que vos possa acompanhar nesta matéria. Como não vos quero deixar desamparados, se em última instância não tiverem ninguém, eu estou disponível, eu posso ser esse mentor e esse coach, ok? Ou seja, aquilo que queríamos com isto dizer é que para este hábito de comece com um objetivo em mente, é importante levarmos em conta então estes 5 princípios. O desafio é, já cá estão todos explicados. Vamos pedir o template, vamos reservar um bocadinho de tempo para escrever e começar a trabalhar mais à séria naquilo que queremos que seja a nossa visão de onde vamos estar à frente. Este é o formato, esta é a forma, para mim, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficientes. Sem dúvida nenhuma, este para mim é o mais importante, é o mais emotivo e é aquele que para mim tem um maior significado. Por agora é tudo, até ao próximo vídeo. Até lá!